O milionário revele seu verdadeiro desejo, amor por uma virgem que perdeu tudo. Na metrópole arranha-céus reluzentes, onde o sonho vive enredado numa teia de ostentação, Marcos era uma lenda. Dono de um império financeiro, ele era conhecido por sua astúcia nos negócios e por suas festas extravagantes que deixavam até os mais ricos de queixo caído. Sombras de admiradores o cercavam, mas por trás da cortina de glamour havia um vazio imenso dentro dele. O que vale a vida se não se tem amor verdadeiro? Ele se perguntava isso todas as noites, enquanto as luzes da cidade piscavam como estrelas distantes, inatingíveis. Em uma dessas festas, algo inesperado aconteceu. Clara, uma jovem com um olhar profundo e uma aura de inocência, surgiu do nada. Seus cabelos castanhos dançavam graciosamente, como se o vento estivesse apenas à sua espera. Maria, uma amiga fugidia, tinha o dom de se meter em encrenca. Dissera que Clara tinha abandonado tudo em sua cidade natal para salvar sua família. Clara não pertencia àquela elite. Enquanto os outros mergulhavam em excessos, ela observava o mundo ao seu redor com olhos que tinham visto muito mais do que deveriam. Havia uma fragilidade nela, mas também uma força que a tornava irresistível. Marcos se viu atraído de uma maneira que nunca imaginara. Quando as mãos dele se tocaram pela primeira vez, um calafrio percorreu sua espinha. Seria possível sentir tanta intensidade com um simples toque? Mas, em meio a esse turbilhão de sentimentos, Clara carregava um segredo que poderia abalar suas vidas. Um passado marcado por tragédias e uma conexão com uma rede de corrupção que invadia o cerne daquela metrópole. Ele não sabia, mas sua vida de milionário estava prestes a se entrelaçar perigosamente com as sombras que Clara tentava deixar para trás. Depois de alguns encontros, Clara entrou em sua casa em um momento de desespero. A cidade atrás da janela estava em chamas, não apenas pelo fogo, mas também por uma corrupção que ofusca. Isso é mais perigoso do que você imagina. A tensão entre eles cresceu, assim como o amor que amadurecia. Mas o que era amor sem confiança? À medida que as verdades começavam a se revelar, o fantasma do passado de Clara ameaçava tudo. Marcos se viu em um dilema. Todo o seu dinheiro, o luxo, a fama, nada disso importava sem a certeza de que Clara estava ao seu lado. Mas e se esse amor fosse mais um laço que os aprisionasse em um destino amargo? Ele se perguntava se conseguiria separar o que era amor do que era mera necessidade. Clara, por sua vez, lutava contra o medo de amá-lo e perder tudo novamente. E assim, em meio a arranha-céus que pareciam vigiar cada movimento deles, a cidade pulsava, emaranhada em promessas e perigos. O relógio não parava e as decisões precisavam ser feitas rapidamente. A vida de ambos estava em um fio tênue, e a cada passo, novas repercussões ameaçavam arrancá-los um do outro. O que aconteceria se a corrupção finalmente os encontrasse? E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marcos olhou nos olhos de Clara. A tensão no ar era palpável. As chamas da cidade refletiam suas emoções, como uma tempestade prestes a eclodir. Você confia em mim, Clara? Ele sussurrou, mas a jovem desviou o olhar, um tremor involuntário passando por ela. Não podemos continuar assim.
Clara respondeu, a voz embargada. Você não sabe o que está envolvido. A cidade pulsava ao redor deles. Um lugar de sonhos, mas também de pesadelos. De repente, um estrondo cortou os murmúrios da festa. A música parou e um grito ecoou. Um grupo de homens entrou de maneira impertinente, com expressões cruéis, a raiva emanando deles como uma sombra densa. Era a última coisa que Marcos esperava. Ele ficou paralisado. Aqueles homens eram conhecidos na cidade, envolvidos em escândalos e corrupção. O que vocês querem? Marcos gritou, tentando manter a calma. Um deles, alto e de olhar penetrante, riu. Vimos você no afã de se apaixonar por uma virgem sem fortuna. Mas a vida não é um conto de fadas, milionário. E esta aqui, apontou para Clara, é uma mostra do que você não sabe. Marcos sentiu seu coração acelerar, a desconfiança e a adrenalina misturando-se. Clara estremeceu ao ouvir isso, e seus olhos se encheram de lágrimas. Marco olhou para ela, buscando respostas no seu olhar confuso e apavorado. Eu não sou quem você pensa, Marcos, ela gaguejou, o medo tomando conta das palavras. Eu estou envolvida com eles. A revelação atingiu Marcos como um golpe no estômago. O chão sob seus pés parecia desabar. O que você quer dizer? Meu pai, ele era parte deles. Fui forçada a vir para cá. Clara revelou, a voz tremendo. Ele tinha um plano, um acordo, mas tudo deu errado. A sala estava em silêncio. O grupo de homens observava a cena, divertindo-se com o pânico no ar. A tensão estava insuportável. O que você fez, Clara? Marcos perguntou, agora a raiva misturada à dor. Por que você não me contou? A jovem se sentiu encurralada. Eu pensei que o passado tivesse ficado para trás. A frustração em sua voz era clara. Mas agora eles querem me trazer de volta. Eles querem que eu pague pelo que meu pai fez. Um dos homens se adianta, um sorriso arrogante no rosto. Bem, Clara, foi bom encontrá-la, mas o relógio está correndo. Você sabe o que precisa fazer, hein? E é melhor que você não se atrase. Marcos sentiu seu mundo girar. Ele estava se apaixonando por alguém que tinha um passado sombrio, e agora esse passado estava vindo à tona, ameaçando não apenas a vida dela, mas a dele também. Clara se virou para ele, o desespero nos olhos. Marcos, por favor, não se envolva. Você não tem ideia do que eles são capazes. Com um misto de amor e medo, ele tomou a mão dela. O toque que antes o fazia sentir esperança, agora era um aviso. Então o que fazemos? Você não pode abandoná-los. E eu não posso simplesmente ficar aqui. A situação estava prestes a explodir. Clara, no centro desse turbilhão, encarou Marcos com a intensidade de alguém que tem tudo a perder. E antes que Marcos pudesse dizer mais alguma coisa, um tiro ecoou na noite. Era o som de um destino selado. Todos congelaram. O clube, esse refúgio de luxo, de repente, se transformou em um palco para um drama maior do que qualquer um deles poderia imaginar. A vida deles nunca mais seria a mesma. E as sombras da noite impertinente cercavam seus sonhos, prontos para reivindicar o que desejavam. Neste jogo perigoso, quem sairia vitorioso? A fala congelou. O tiro ecoou e tudo parecia parar por um momento. Marcos sentiu o coração parar. E os outros na festa estavam em choque, sem saber o que fazer. Clara olhou para o lado, os olhos arregalados, e ele viu o pânico tomando conta dela. A multidão sentia o peso do terror.
Um murmúrio começou a se espalhar. Clara! Ele gritou. Mas a jovem estava paralisada, os olhos fixos em um lugar na sala. Ele seguiu seu olhar e viu que um dos homens, o que parecia ser o líder, caíra ao chão, um lago de sangue se espalhando sob seu corpo. O que estava acontecendo? Então, um novo grupo de pessoas entrou na sala. Mas desta vez era diferente. Eram homens vestidos de maneira comum. Mas algo na postura deles deixava claro que não eram só convidados. A tensão aumentou e o clima ficou ainda mais pesado. Saíam da frente. Um deles gritou e as pessoas começaram a se mover, mas não antes que outro tiro fosse disparado. Um grito feminino cortou o ar. Clara começou a tremer e Marcos a puxou para perto, tentando protegê-la. Quem são eles? Marcos questionou, tentando entender a cena surreal. Mas foram eles que responderam. O homem que parecia ser o novo líder, um indivíduo de cara suave, mas com a frieza de um predador, avançou na direção de Marcos. Estamos aqui para resolver um pequeno problema, ele disse, olhando diretamente para Clara. Ela pertence a nós. Pertence a vocês? O que isso significa? A raiva e a confusão inundaram as palavras de Marcos. Ele não sabia mais em quem confiar. As revelações e as ameaças se entrelaçavam, tornando tudo ainda mais perigoso. A multidão agora estava em pânico e Clara, percebendo a gravidade da situação, se virou para Marcos. Eu não sei como isso aconteceu, mas eles estão aqui por causa do meu pai. Eles dizem que eu sou responsável por uma dívida que ele deixou. Marcos apenas balançou a cabeça, o nó na garganta crescendo. Ele sabia que o passado de Clara era sombrio, mas isso... O que você está falando? O líder sorriu de forma cínica. Seu pai foi inteligente, mas também fez muitos inimigos. Agora, Clara aqui, ela é a última peça deste quebra-cabeça. Outro tiro ressoou atrás, e ninguém sabia quem tinha puxado o gatilho. O que você quer dela? Marcos confrontou o homem, a voz tremendo, mas determinada. Ele não poderia deixar que Clara fosse levada. Um frio intenso subiu pela coluna, mas ele não poderia hesitar. É simples. Vamos levá-la. É a única forma de saldar a conta. O homem se virou para Clara, a expressão dura. E se ela não colaborar, as consequências serão severas. Marcos sentiu seu mundo desabar novamente. Ele se virou para Clara, buscando por alguma resposta. Mas o olhar dela estava distorcido de dor e desespero. Uma sombra cruzou o rosto dela, e algo a incomodava desde o começo. Mas e se eu disser que a culpa era minha? Que eu sou a única responsável? Clara declarou, e as palavras caíram pesado como chumbo. Marcos a encarou, pasmo. Clara, não! Você não pode! Mas eu tenho que fazer isso! Não posso colocar sua vida em risco! Sua voz era cheia de desespero. A sala estava em caos. Gritos, risos nervosos e a música antes vibrante agora soando distante. De repente, Clara se virou e correu em direção ao grupo, seu olhar determinado. O coração de Marcos disparou. O que ela estava fazendo? Não! Ele gritou. Mas já era tarde demais. Ela disparou na direção dos homens e o espaço ficou gelado. Ele prendeu a respiração. Um nó na garganta, implorando para a situação não escorregar de vez. A próxima ação dela poderia ser a mais devastadora. Clara! A voz dele cortou o ar, mas eram os olhos dela que seguravam a verdade. E enquanto ele se debatia, o que poucos sabiam era que Clara não era apenas uma vítima nesta história. O que ela estava fazendo? A cena ao seu redor começou a girar, e as sombras que cercavam o ambiente não eram apenas eco do passado,
mas algo muito mais profundo. Ali, no meio do caos, algo se quebraria. Marcos se preparava para a revelação. O que mais ela ocultara? O verdadeiro papel dela poderia ser a última peça que faltava neste jogo mortal. E cada segundo que passava, ele sentia que a verdade viria à tona, e quando o fizesse, nada na vida deles seria o mesmo. O que aconteceria com eles, com o amor que começara a florescer? Uma nova reviravolta se aproximava, e do jeito que as coisas estavam, Marcos tinha certeza de que não havia volta. A sala estava em completa confusão. Clara tinha se lançado para o grupo que parecia ter controle da situação, deixando Marcos em um estado de choque. O que ela estava tentando fazer? Ele sentiu a adrenalina subir, o coração estrondando no peito. Não havia como deixar Clara se colocar em perigo. "Clara, volte!" ele gritou, mas ela não ouvia. A multidão ao redor deles estava em pânico. Gritos ecoavam e pessoas tentavam fugir. Mas Clara estava ali, focada nos homens que a observavam com olhares cruéis. "Essa é a única forma de acabar com isso!" Clara bradou, sem olhar para trás. Marcos não podia acreditar no que estava acontecendo. "Eu sou a responsável! Deixem ele em paz!" Marcos queria correr até ela, puxá-la de volta, mas algo a detinha. A raiva e o desespero dela eram palpáveis, e ele percebeu que ela não estava apenas tentando salvar a si mesma, mas a ele também. "É só uma questão de tempo, Clara!" O homem que liderava o grupo disse, com um sorriso arrogante: "Você sabe o que fazer. Se não o fizer, as consequências serão dolorosas para você e para ele." Marcos ficou paralisado, sua mente tentando processar tudo. Mas então, algo que ninguém esperava aconteceu. Um homem da multidão, uma figura que havia passado despercebida, avançou em direção ao chão manchado de sangue. A tensão estava tão alta que todos pararam, os olhos fixos nele. "Já chega!" ele gritou, e sua voz rasgou o ar. "Essa não é a forma de resolver as coisas." O homem, com uma expressão carregada de determinação, levantou a mão e revelou uma arma que brilhou sob as luzes da festa. O pânico e a confusão se intensificaram, mas havia algo mais profundo em seu olhar. "Você vai se arrepender de mexer com ela", ele acrescentou, olhando diretamente para os homens que tinham Clara cercada. Os olhos de Clara se alargaram em reconhecimento. "O que você está fazendo aqui?" Marcos franziu a testa. Ele não entendia quem era aquele homem ou qual era sua ligação com Clara, mas a tensão no ar cresceu palpavelmente. "Estou aqui para ajudar", o homem declarou. E nesse instante tudo mudou. Ele apontou para Clara, firme. "Ela é mais do que você imagina. É sua hora de mostrar quem você realmente é." O líder dos homens que controlavam a situação lançou um olhar furioso para ele. "Você não sabe com quem está lidando. Está brincando com fogo." E foi aí que o mundo de Marcos desabou. Clara, ao invés de recuar, se posicionou ao lado do homem que havia surgido como um salvador. "Estou cansada de correr, de ter medo. Não sou uma vítima." Ela pegou a mão dele, com um olhar carregado de convicção. O homem que estava com Clara sorriu, e naquele momento Marcos sentiu seu estômago revirar. Então Clara olhou para ele, e algo em seu olhar estava diferente. "Marcos precisa saber. Eu sou mais forte do que você pensa. Sou parte disso tudo. Direi a verdade." Marcos sentiu a mentira envolvê-lo como uma névoa. "O que você está dizendo?" Ele balbuciou, o coração acelerado. "O que você escondeu de mim?" "Eu sou filha do homem que arruinou as vidas deles. E eles estão aqui para me levar de volta." A revelação atingiu Marcos como um soco no estômago.
Ele se sentiu perdido, o chão sob seus pés desabando novamente. Mas antes que pudesse reagir, um tiro disparou, ecoando na sala. Clara gritou, e o homem se virou. Em meio ao caos, o homem que reivindicava Clara caiu no chão, mexendo-se lentamente, uma expressão de dor congelada em seu rosto. Marcos ficou paralisado, o horror tomando conta dele. As pessoas ao redor começaram a gritar. As luzes da festa piscavam e tudo ao seu redor se resumia a um turbilhão de emoções. Ele olhou para Clara, seus olhos cheios de medo e confusão. A verdade dela estava começando a desmoronar, e naquele segundo ele soube que nada será novamente como antes. O que vamos fazer agora? Marcos perguntou, sentindo a adrenalina correr nas veias. A noite estava apenas começando. E sombras mais profundas estavam prestes a emergir, prontas para devorar os dois. A cidade em volta deles, antes um símbolo de desejo, agora se tornava um labirinto de traições e revelações. Eu não sei, mas precisamos escapar, Clara respondeu, segurando sua mão firme. O que mais estaria escondido em sua história? A dúvida persistia enquanto olhavam ao redor, sem ter certeza do que faria o futuro lhes reservar. A sala estava em completa confusão. Clara tinha se lançado para o grupo que parecia ter controle da situação, deixando Marcos em um estado de choque. O que ela estava tentando fazer? Ele sentiu a adrenalina subir, o coração estrondando no peito. Não havia como deixar Clara se colocar em perigo. Clara, volte! Ele gritou, mas ela não ouvia. A multidão estava em pânico. Gritos ecoavam, enquanto pessoas tentavam fugir, mas Clara estava ali, focada nos homens que a observavam com olhares cruéis. Essa é a única forma de acabar com isso, Clara bradou, sem olhar para trás. Marcos não podia acreditar no que estava acontecendo. Eu sou a responsável, deixem ele em paz. Marcos queria correr até ela, puxá-la de volta, mas algo a detinha. A raiva e o desespero dela eram palpáveis, e ele percebeu que ela não estava apenas tentando salvar a si mesma, mas a ele também. É só uma questão de tempo, Clara. O homem que liderava o grupo disse, com um sorriso arrogante. Você sabe o que fazer. Se não o fizer, as consequências serão dolorosas para você e para ele. Marcos ficou paralisado, sua mente tentando processar tudo. Mas então algo que ninguém esperava aconteceu. Um homem da multidão, uma figura que havia passado despercebida, avançou em direção ao chão manchado de sangue. A tensão estava tão alta que todos pararam, os olhos fixos nele. Já chega! Ele gritou, e sua voz rasgou o ar. Essa não é a forma de resolver as coisas. O homem, com uma expressão carregada de determinação, levantou a mão e revelou uma arma que brilhou sob as luzes da festa. E o pânico e a confusão se intensificaram. Você vai se arrepender de mexer com ela. Ele acrescentou, e naquele instante tudo mudou. Ele apontou para Clara, firme. Ela é mais do que você imagina. É sua hora de mostrar quem você realmente é. Marcos franziu a testa. Ele não entendia quem era aquele homem ou qual era a sua ligação com Clara, mas a tensão no ar cresceu palpavelmente. Estou aqui para ajudar, o homem declarou, e nesse instante Clara olhou para ele com uma mistura de desespero e esperança. Ela é parte disso tudo. Não se esconda mais, Clara. Você não precisa mais temer. O líder dos homens que controlavam a situação lançou um olhar furioso para ele. Você não sabe com quem está lidando. Está brincando com fogo. O tom dele ressoou como um trovão. E foi aí que o mundo de Marcos desabou. Clara encarou esse desconhecido.
e o que parecia ser apenas mais um compromisso se transformou em algo muito mais profundo. A sala, antes uma simples festa, agora era um campo de batalha de emoções intensas, onde alianças eram testadas e segredos eram revelados. Eu sou filha do homem que arruinou as vidas deles, e eles estão aqui para me levar de volta. A revelação atingiu Marcos como um soco no estômago. Ele se sentiu perdido, o chão sob seus pés desabando novamente. Mas antes que pudesse reagir, uma explosão aconteceu na entrada do clube. As luzes se apagaram instantaneamente e um grito coletivo subiu da multidão. Marcos, ainda recuperando-se do choque da verdade sobre Clara, viu que a confusão só aumentava. O incêndio começou a se espalhar e um grupo de homens armados invadiu o local de forma abrupta, criando um tumulto ainda maior. Ele sentiu a temperatura subir e o pânico tomar conta. Clara se virou para o novo grupo com olhos aterrorizados. O que está acontecendo? Eles não estavam envolvidos nos negócios do meu pai? O homem que tinha tentado ajudar Clara antes, agora parecia nervoso também. Sabia que eles viriam, mas não assim. Eles querem provocar um confronto. A tensão no ar era quase palpável e o medo começou a se espalhar. Não é hora de se esconder, Clara! O homem disse, firme. Agora é hora de lutar, e eu estarei ao seu lado. Juntos, podemos enfrentar isso. Marcos não sabia o que pensar. Os gritos da multidão, misturados ao cheiro de fumaça e combustão, estavam se tornando ensurdecedores. Ele precisou decidir rapidamente. Deveria ficar ao lado de Clara, que era mais do que uma virgem com um passado sombrio, ou se envolver nesse caos que se tornava cada vez mais mortal. Em meio ao barulho, Marcos se lançou na direção de Clara. Eu não posso deixá-la sozinha. Ele estava determinado a proteger a única pessoa que lhe dava esperança. Mas enquanto corria, uma nova balança se instalava entre eles. Marcos! Clara gritou, os olhos arregalados. Você não entender, não será só sua vida em jogo, mas a de muitas pessoas. O relógio corria e os riscos aumentavam. No fundo, ele sabia que a mensagem era clara. A verdade que unia os dois era tão aterradora quanto qualquer um dos homens armados à sua frente. Naquele momento, entre explosões, gritos e desespero, a verdadeira guerra se desenrolava. O que seria de Clara, desse homem misterioso e da vida que eles tentavam preservar? Uma nova reviravolta estava por vir, e Marcos sentia que não havia volta. A pergunta que pulsava em seu coração ressoava cada vez mais forte. Quem realmente era Clara, além da jovem que arriscava tudo por ele? O caótico salão instantaneamente se tornou um palco de desespero. As chamas se alastravam, sombras dançavam, e o que antes era uma festa glamurosa, agora se tornava um campo de batalha. Clara, com seu olhar resoluto, se voltava para os homens que a cercavam, e Marcos sentiu uma onda de pavor. O que ela estava prestes a fazer? Ele queria puxá-la para longe, mas a determinação nos olhos dela o paralisava. Clara, volta! Ele gritou, mas a multidão se agitou, e o som ecoou como um pesadelo. O homem que a acompanhava parecia satisfeito, seus olhos brilhando com um propósito desconhecido. Essa é a sua chance, Clara! Não tenha medo! Mas o que ninguém esperava foi um novo disparo. Uma figura no fundo da sala, um homem com um capuz, surgiu de repente, com uma arma em punho. A multidão se assustou e teve um momento de silêncio, como se o tempo tivesse parado. E então o tiro disparou. Foi um som que cortou o ar
e todos congelaram. Marcos se virou, olho e mente focados na confusão. Um dos líderes dos homens armados caiu com um baque surdo, os olhos arregalados, a vida escorrendo rapidamente. E no mesmo instante Clara teve uma expressão de reconhecimento, seus olhos se arregalando como se tivesse visto um fantasma. "Não!" ela gritou, correndo em direção ao homem caído. "Você não pode estar aqui!" A sala inteira ficou presa em um ato de assombro. Marcos não entendeu. "O que está acontecendo? Quem é ele?" Ele perguntei, a confusão envolvendo sua mente. É meu irmão!" Clara declarou com a voz tremendo, revelando uma verdade que cortou como uma faca. "Meus Deus, o irmão!" Ele sabia que Clara não era apenas a filha do homem corrupto, mas agora um novo e devastador mistério emergia. A multidão se agitou, os rostos mudando de surpresa para choque. Ela tinha um irmão? E mais importante, porque ele estava ali como um assassino? "Você deveria ter ficado longe!" O irmão dela gritou, olhos fixos em Clara. Eles nunca iam te deixar em paz. Precisava entender isso. As palavras dele ecoavam como um lamento no ar. E Marcos sentia o chão tremer sob seus pés. A sala enchia-se de murmúrios e olhares de reprovação. Cada pessoa tentando entender o que estava acontecendo. O caos só crescia. "Você não é inocente, Clara!" O irmão dela continuou, em um tom que transbordava raiva e dor. "Você sabia que eles viriam atrás de você. A dívida do pai. Tudo! E agora, aqui estamos nós. Mas eu não sabia que você estava envolvido!" Ela gritou de volta, lágrimas escorrendo pelo rosto. A dor na voz dela parecia carregar o peso de um mundo. Marcos estava perdido. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam mais. Ele olhou ao redor. As expressões perplexas se tornavam cada vez mais intensas. Havia um silêncio súbito, como se todos esperassem a próxima ação. A tensão aumentava. Um nó se formava na garganta de cada um ali presente. Nesse instante, um homem desconhecido do grupo de Clara se virou com uma expressão de determinação. "Chega de jogar com o destino! Se você tem um plano, então ponha em prática, Clara. Agora ou nunca!" O ar estava pesado e a luz das chamas destacava as expressões de todos. O irmão dela, de pé sobre um corpo caído, parecia enfrentar a verdade de frente. "Se você não sair agora, não haverá retorno. Você é nossa única esperança." Marcos sentia a pressão aumentar. O destino deles pendia em um fio. Ele queria gritar, queria saber como tudo se entrelaçava. "Clara, o que você vai fazer?" E antes que Clara pudesse responder, um novo grupo de homens entrou na sala. Desta vez armado até os dentes, o verdadeiro caos se instalou e todos começaram a gritar, enquanto Clara e seu irmão se preparavam para o inesperado. Marcos, sem saber o que fazer, viu Clara finalmente se transformar. Ela não era mais a mulher fragilizada. Ela era alguém disposta a lutar por sua verdade. E nesse momento algo dentro dele se acendeu. A esperança. Mas que esperança poderia surgir em meio a tanta escuridão? Uma decisão tinha que ser feita. O que Clara realmente escolheria? E após tudo isso, o que seria deles? Do amor que começara a nascer entre eles? A única certeza era a dúvida que atormentava seu coração. A verdadeira Clara. Quem ou o que ela realmente era? A sala estava em completa confusão. Clara tinha se lançado para o grupo que parecia ter controle da situação, deixando Marcos em um estado de choque. O que ela estava tentando fazer? Ele sentiu a adrenalina subir, o coração estrondando no peito. Não havia como deixar Clara se colocar em perigo. "Clara, volte!"
Ele gritou, mas ela não ouvia. A multidão estava em pânico. Gritos ecoavam enquanto pessoas tentavam fugir. Mas Clara estava ali, focada nos homens que a observavam com olhares cruéis. Essa é a única forma de acabar com isso, Clara bradou, sem olhar para trás. Marcos não podia acreditar no que estava acontecendo. Eu sou a responsável! Deixem ele em paz! Marcos queria correr até ela, puxá-la de volta, mas algo a detinha. A raiva e o desespero dela eram palpáveis, e ele percebeu que ela não estava apenas tentando salvar a si mesma, mas a ele também. É só uma questão de tempo, Clara. O homem que liderava o grupo disse, com um sorriso arrogante. Você sabe o que fazer. Se não o fizer, as consequências serão dolorosas para você e para ele. Marcos ficou paralisado, sua mente tentando processar tudo. Mas então, algo que ninguém esperava aconteceu. Um homem da multidão, uma figura que havia passado despercebida, avançou em direção ao chão manchado de sangue. A tensão estava tão alta que todos pararam, os olhos fixos nele. Já chega! Ele gritou, e sua voz rasgou o ar. Essa não é a forma de resolver as coisas. O homem, com uma expressão carregada de determinação, levantou a mão e revelou uma arma que brilhou sob as luzes da festa. E o pânico e a confusão se intensificaram. Você vai se arrepender de mexer com ela, ele acrescentou. E naquele instante tudo mudou. Ele apontou para Clara, firme. Ela é mais do que você imagina. É sua hora de mostrar quem você realmente é. Mas foi nesse momento que uma nova figura surgiu do canto da sala. Alguém que todos acreditavam ter desaparecido. Era o pai de Clara. Ele entrou como um furacão, o olhar carregado de uma mistura de raiva e dor. Clara! Ele gritou, a voz ecoando com autoridade, como se tempo algum tivesse passado. Marcos estava paralisado. O pai dela tinha voltado? Mas como? Ele se lembrou das histórias que Clara havia contado. Como o homem tinha sido um líder de sua antiga vida, antes de todos os escândalos. O homem encarou a multidão, seu olhar feroz percorrendo cada rosto, até pousar na filha. Você não entende o que está fazendo? Pai? Clara gaguejou assustada, e um novo silêncio tomou conta do lugar. As chamas atrás deles lançavam uma luz fantasmagórica sobre as expressões em choque. Você não pode ficar com eles, Clara. Eles são a razão pela qual nós chegamos a isso. O pai dela gritou, e ao mesmo tempo em que as palavras saíam de sua boca, os outros homens ao redor começaram a rir, como se a situação estivesse se desenrolando num teatro de horrores. E nesse instante, a tensão cresceu. Os homens que cercavam Clara começaram a se mover, mas o pai dela levantou a arma que havia escondido sob o casaco, apontando para o líder. Me deixe levar minha filha agora! Ele estava determinado. A sala parecia tremer sob o peso de suas palavras. Marcos sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça se montavam lentamente, e ele percebeu que o passado de Clara estava se revelando de maneira mais complexa do que poderia imaginar. Vocês não sabem o que estão fazendo! Gritou um dos homens, enquanto o pânico se espalhava na sala. Mas o pai de Clara não recuava. Ele avançou, a arma firme em punho, fazendo com que todos recuassem. Isso não vai resolver nada. Mas ele estava irredutível, e de repente, em um golpe inesperado, Clara disse, não, eu sou a verdadeira culpada. Eu que fiz isso acontecer. O silêncio caiu novamente. Ninguém esperava uma confissão como essa. Não se atreva! O pai dela rosnou, a raiva explodindo. Você não sabe do que eles são capazes. Mas eu sei, eles estão atrás de mim por causa de você. O que você fez? Clara exclamou. E esse era um golpe que ninguém via chegando.
Marcos sentiu o mundo girar. O que Clara estava dizendo? Como ela poderia ser a culpada? Havia algo muito mais profundo ali. E assim, em meio ao caos e confusão, o futuro deles caiu em um abismo incerto. O que Clara havia encoberto? E quem realmente era seu pai? As chamas ao fundo iluminavam uma nova verdade. Uma reviravolta que deixaria todos sem chão. Clara, agora exposta, junto com os segredos antigos, parecia ter gerado um terror ainda maior. Marcos, perdido em meio a tudo aquilo, percebeu que o amor que sentia talvez nunca fosse suficiente para lutar contra os segredos que ameaçavam consumi-los. As consequências desse momento mudariam tudo. O que eles realmente sabiam um sobre o outro era uma questão agora não só de amor, mas de sobrevivência. Ele se preparou para o que estava por vir, mas a única certeza que tinha era de que a verdade estava apenas começando a se revelar. A sala estava em completa confusão. Clara tinha se lançado para o grupo que parecia ter controle da situação, deixando Marcos em um estado de choque. O que ela estava tentando fazer? Ele sentiu a adrenalina subir, o coração estrondando no peito. Não havia como deixar Clara se colocar em perigo. Clara, volte! Ele gritou. Mas ela não ouvia. A multidão estava em pânico. Gritos ecoavam enquanto pessoas tentavam fugir. Mas Clara estava ali, focada nos homens que a observavam com olhares cruéis. Essa é a única forma de acabar com isso! Clara bradou sem olhar para trás. Marcos não podia acreditar no que estava acontecendo. Eu sou a responsável. Deixem ele em paz. Marcos queria correr até ela, puxá-la de volta, mas algo a detinha. A raiva e o desespero dela eram palpáveis, e ele percebeu que ela não estava apenas tentando salvar a si mesma, mas a ele também. É só uma questão de tempo, Clara. O homem que liderava o grupo disse, com um sorriso arrogante. Você sabe o que fazer. Se não o fizer, as consequências serão dolorosas para você e para ele. Marcos ficou paralisado, sua mente tentando processar tudo. Mas então, algo que ninguém esperava aconteceu. Um homem da multidão, uma figura que havia passado despercebida, avançou em direção ao chão manchado de sangue. A tensão estava tão alta que todos pararam, os olhos fixos nele. Já chega! Ele gritou, e sua voz rasgou o ar. Essa não é a forma de resolver as coisas. O homem, com uma expressão carregada de determinação, levantou a mão e revelou uma arma que brilhou sob as luzes da festa, e o pânico e a confusão se intensificaram. Você vai se arrepender de mexer com ela. Ele acrescentou, e naquele instante tudo mudou. Ele apontou para Clara, firme. Ela é mais do que você imagina. É sua hora de mostrar quem você realmente é. Mas foi nesse momento que uma nova figura surgiu do canto da sala. Alguém que todos acreditavam ter desaparecido. Era o pai de Clara. Ele entrou como um furacão, o olhar carregado de uma mistura de raiva e dor. Clara! Ele gritou, a voz ecoando com autoridade, como se tempo algum tivesse passado. Marcos estava paralisado. O pai dela tinha voltado? Mas como? Ele se lembrou das histórias que Clara havia contado. Como o homem tinha sido um líder de sua antiga vida, antes de todos os escândalos. O homem encarou a multidão, seu olhar feroz percorrendo cada rosto, até pousar na filha. Você não entende o que está fazendo? Pai! Clara gaguejou assustada, e um novo silêncio tomou conta do lugar. As chamas atrás deles lançavam uma luz fantasmagórica sobre as expressões em choque. Você não pode ficar com eles, Clara! Eles são a razão pela qual nós chegamos a isso. O pai dela gritou e, ao mesmo tempo em que as palavras saíam de sua boca, os outros homens ao redor começaram a rir
como se a situação estivesse se desenrolando num teatro de horrores. E nesse instante, a tensão cresceu. Os homens que cercavam Clara começaram a se mover, mas o pai dela levantou a arma que havia escondido sob o casaco, apontando para o líder. Me deixe levar minha filha, agora! Ele estava determinado. A sala parecia tremer sob o peso de suas palavras. Marcos sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça se montavam lentamente. E ele percebeu que o passado de Clara estava se revelando de maneira mais complexa do que poderia imaginar. Vocês não sabem o que estão fazendo? Gritou um dos homens, enquanto o pânico se espalhava na sala. Mas o pai de Clara não recuava. Ele avançou, a arma firme em punho, fazendo com que todos recuassem. Marcos olhou para Clara. Os olhos dela estavam cheios de desespero. Pai, não, isso não vai resolver nada. Mas ele estava irredutível. E de repente, um golpe inesperado, Clara disse: Não, eu sou a verdadeira culpada, eu que fiz isso acontecer. O silêncio caiu novamente. Ninguém esperava uma confissão como essa. Não se atreva. O pai dela rosnou, a raiva explodindo. Você não sabe o que eles são capazes. Mas eu sei. Eles estão atrás de mim por causa de você. O que você fez? Clara exclamou, e esse era um golpe que ninguém via chegando. Marcos sentiu o mundo girar. O que Clara estava dizendo? Como ela poderia ser a culpada? Havia algo muito mais profundo ali. E assim, em meio ao caos e confusão, o futuro deles caiu em um abismo incerto. O que Clara havia encoberto? E quem realmente era seu pai? As chamas ao fundo iluminavam uma nova verdade. Uma reviravolta que deixaria todos sem chão. Clara, agora exposta, junto com os segredos antigos, parecia ter gerado um terror ainda maior. Marcos, perdido em meio a tudo aquilo, percebeu que o amor que sentia talvez nunca fosse suficiente para lutar contra os segredos que ameaçavam consumi-los. As consequências desse momento mudariam tudo. O que eles realmente sabiam um sobre o outro era uma questão agora não só de amor, mas de sobrevivência. Ele se preparou para o que estava por vir, mas a única certeza que tinha era de que a verdade estava apenas começando a se revelar. A tensão na sala se intensificou. Clara estava ali, exposta, e o olhar de seu pai ardia em lava. A confusão, o grito e a sua revelação reverberavam como um trovão. Marcos, ainda em estado de choque, sentiu o mundo girar em torno dele. Como tudo aquilo poderia estar acontecendo? A verdade começava a desfiar a história que imaginara. Eu sou a verdadeira culpada. As palavras de Clara soavam como uma bomba. Marcos não conseguia processar. Ele queria gritar. Queria puxá-la de volta. Mas ela estava determinada. Se você não agir, pai, mais pessoas sofrerão. A chama de revolta em seu olhar desafiava e implorava ao mesmo tempo. Os homens ao redor começaram a se mexer, nervosos. O líder ainda estava exasperado. Acha que pode simplesmente sair dessa? Você é a conexão e sabe disso. Mas antes que Clara pudesse responder, a cena tomou um rumo inesperado. Uma explosão repentina retumbou, fazendo todos saltarem. O teto começou a desabar em partes, pedaços de drywall caindo como neve. O caos se instalou e gritos ecoavam ao redor. Era uma fuga de vida ou morte. Marcos agarrou o braço de Clara e puxou-a para longe do estrondo. Vamos! Agora! Ele não sabia como, mas precisava protegê-la. O pai de Clara hesitou, ainda segurando a arma. Espere! Mas Marcos não tinha tempo. O lugar estava em uma confusão aterradora. As luzes piscavam e a fumaça se espalhava.
engolindo os rostos atordoados de quem ainda estava ali. Marcos! Clara gritou, a voz dela cortando o ruído da multidão. As pessoas corriam sem rumo. Ele a guiou para uma saída. Mas então, do fundo da sala, outra figura apareceu. Era um homem com características que pareciam familiares, e seu olhar era de uma intensidade arrepiante. Marcos congelou. Ele conhecia aquele rosto. Você! O homem gritou, apontando para Clara. Só você poderia nos trazer até aqui. Marcos se virou para o lado. A sequência de eventos estava se desenrolando como um pesadelo. Clara estava alterada, e o homem avançou com raiva. Você foi a responsável por tudo isso. Agora seu pai não irá impedir o que deve acontecer. Clara olhou para Marcos com desespero. O que ele quer dizer com isso? Foi então que tudo explodiu em revelações. O homem não era apenas um mero espectador. Ele era parte de um elenco obscuro. Eu sou seu irmão, Clara. Seu verdadeiro irmão. O choque foi como um soco no estômago de todos ali presentes. Marcos sentiu seu mundo desmoronar. O chão se abriu sob seus pés. Clara estava ali, paralisada. E ele não conseguia mais distinguir em quem confiar. Você não é apenas filha do homem corrupto. Você é parte de uma linhagem que não pode escapar. Como se uma corrente invisível ligasse todo aquele cenário a segredos que Clara desconhecia até então. Mas isso não faz sentido. Clara balbuciou, lágrimas escorrendo. Por que você nunca me contou? O irmão dela deu um passo à frente, mais confiante agora. Por que você não estava pronta para saber? A verdade é mais complexa do que pensa. E agora você terá de escolher lado a lado com os que sempre lhe perseguiram, ou ficará ao lado da verdade. As chamas atrás estavam aumentando e o barulho da festa se transformava em um caos de vida e morte. Marcos ficou em silêncio, absorvendo o que acabara de ouvir. Clara, a mulher que ele amava, tinha mais segredos do que imaginara. E a vida dela estava atrelada a um passado angustiante que poderia levá-los a um abismo. Eu não posso permitir que isso aconteça. Clara gritou, uma certeza se formando de que precisava lutar. Mas ainda havia questão. O que faria Marcos? O que aconteceria se a verdade mais sombria se revelasse ainda mais? No meio do cenário em chamas, algo dentro dele começou a despertar. Mas as consequências da descoberta estavam prestes a colocar tudo à prova. O que mais poderia surgir desse pesadelo? E talvez mais importante, poderiam sobreviver ao que estava por vir? A realidade estava em suspensão, e o fio da esperança começava a se desfazer. A atmosfera estava eletricamente tensa. As chamas dançavam, lançando sombras aterradoras nas paredes do clube. Clara, com os olhos brilhando de determinação e pavor, encarou o homem que se dizia seu irmão, e a verdade ecoava em sua mente. Irmão? Como você pôde? As palavras mal saíram de sua boca, sufocadas pela força da revelação. Marcos não sabia mais o que pensar. O mundo ao seu redor se despedaçava. Ele olhou para Clara e viu não só a jovem que amava, mas uma mulher despojada de segredos, uma sobrevivente lutando contra um passado que a traía. Sua mão encontrou a dela, e no toque, eles entenderam que enfrentariam juntos o que quer que viesse. Nós vamos encontrar um jeito, ele gritou, mas Clara estava em um abismo de medo e coragem. Não! O irmão dela, firme como uma rocha, adicionou mais combustível ao incêndio da confusão. Vocês não entenderam. Clara, você faz parte disso. O que temos que fazer agora é o que sempre fui ensinado: ficar unidos. Se você não escolher agora, perderá tudo. As palavras ressoaram como um sinal de alerta, e os presentes olhavam aterrorizados.
Marcos observou enquanto a multidão começava a aprisionar Clara, um ataque iminente em seus olhares. Ele não podia deixar isso acontecer. Com um impulso, ele avançou, a adrenalina pulsando em suas veias enquanto enfrentava os homens armados. Se alguém tocar nela, você não sabe com quem está lidando. Sua voz soou firme, embora seu coração estivesse pulsando como um tambor em frenesi. O olhar do pai dela permanecia feroz. Eu a protegi de tudo isso por tanto tempo. Clara, você não é uma inocente. Você tem que lutar. E assim a realidade os acertou com a força de um soco no estômago. Clara respirou fundo. Se eu sou parte do problema, então eu também posso ser parte da solução. Não vou deixar que o medo me domine. Ela se virou para todos. Eu sou Clara e não permitirei que o passado defina o meu futuro. Era um momento de clareza. O caos à sua volta se desfez como uma miragem. Um fogo ardente iluminava seus rostos. E entre furos de balas e escombros, um entendimento profundo começou a emergir. E se tudo estava prestes a desmoronar, ainda havia uma oportunidade de reescrever suas histórias. Do nada um estrondo ecoou e um telhado desmoronou, criando um caminho livre das influências daquela vida tóxica. "Vamos!" Marcos gritou, puxando Clara para longe das sombras. Peraí, mas ela precisaria de um plano. As chamas se tornaram mais intensas. A presença do irmão abalava tudo. Mas Clara segurou firme a mão de Marcos. "Não vou deixar você para trás", ela disse com a voz entrecortada, antes de seguir em direção à saída. Cada passo se sentia como uma luta constante, uma corrida contra o tempo. Gritos e tiros cortavam o ar, enquanto eles se moviam em direção à porta. E quando finalmente alcançaram a saída, a visão da cidade iluminada pela luz da lua ofereceu um contraste vivo com o terror que deixaram para trás. "Agora, o que faremos?" perguntou Marcos, ofegante. O caminho não estava claro, mas ambos sabiam que haviam sobrevivido à tempestade, mesmo que as consequências ainda estivessem à frente. "Isso não acabou." Clara respirou fundo, ainda tremerosa. "Ainda temos que enfrentar o passado." Marcos a olhou, vendo ao mesmo tempo medo e esperança em seus olhos. "Estamos juntos nisso, não importa o que aconteça." Enquanto se afastavam do que haviam conhecido, as chamas refletiam em seus rostos. A cidade pulsava como um novo começo, um destino incerto, mas estava claro que juntos eles tinham uma chance. Não sabiam o que o futuro guardava, mas o amor estava vivo, queimando difícil e forte. Eles apenas precisavam seguir em frente. E nesse momento, a história deles tomava um novo rumbo. Agora, pare um momento e pense. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhuma das nossas histórias exclusivas que ainda estão por vir. Esmague o botão de like agora, que isso ajuda o algoritmo a nos mostrar para mais pessoas que precisam ouvir esse desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber tudo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa aventura.